Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algo muito interessante na minha carteira de investimentos. Desde o dia que eu comecei a investir, eu sempre fiquei curioso como funcionam esses fundos imobiliários, como é que eles têm essa gestão e quais são os melhores ativos que eu poderia escolher naquele momento para compor a minha carteira de investimentos. E hoje eu vou trazer um fundo imobiliário ao qual eu tenho uma posição bem interessante, mais de 200 cotas, e com um foco em receber dividendos, eu vou mostrar para vocês quanto eu recebi de dividendos até hoje, desde o dia que eu comecei a investir nesse fundo imobiliário até agora. E o fundo imobiliário em questão que a gente vai um pouco analisar hoje é o GARI 11. Antigo GALG 11. O GARI 11 hoje, ele está em um patamar de ativo financeiro na minha carteira, em uma posição privilegiada. Ou seja, eu tenho muitas cotas dele e já estou bem posicionado. Então, atualmente, o meu foco é receber dividendos desse ativo e distribuir junto com o investimento mensal que eu faço na minha carteira todos os meses em ativos com posicionamento menor, ou seja, uma porcentagem que eu tenha em participação menor. Então, até conseguir balancear minha carteira com a estratégia a qual eu tenho traçado desde o início que eu comecei a investir, o Gari 11 ficou um pouco parado na minha carteira. E por isso, junto com vocês, vocês vão ver as datas que eu já fiz aporte, quanto eu já investi, qual é a minha posição nele e quanto eu recebi de dividendos. Até para ajudar um pouco mais sobre o conhecimento desse ativo financeiro, a gente vai ler um pouco do o relatório gerencial do mês passado do Gari 11 e vai ver alguns dados fundamentalistas dos indicadores dele. Sem mais delongas, roda a vinheta. Atualmente, o Gari 11 é um fundo imobiliário de logística e galpões logísticos. Desde o dia que ele fez a sua subscrição, desde o dia que ele fez a sua emissão de cotas, que arrecadou dinheiro para investir em outros ativos, ele mudou um pouco a estratégia. No decorrer desse vídeo você vai entender também como isso aconteceu. Atualmente o Gari 11 tem sua cota de R$ 9,07, suas mínimas R$ 8,88, máximas R$ 9,45, um dividend yield de 11,25% e está tendo uma desvalorização em 12 meses de 1%. Só nesse mês ele vem crescendo 1%. O Gauri 11 ele tem um PVP descontado, né, 0,97%, está tendo desconto pouco, mas está abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,36, possui um patrimônio de 1,178 1 bilhão 178 milhões 112.819 reais e o seu valor patrimonial sobre o seu preço está abaixo de 1. Possui em caixa pouco mais de 11 milhões de reais e possui mais de 208 mil cotistas. Isso é muito interessante. O fundo imobiliário descontado, um fundo imobiliário de tijolo e com muitos cotistas. Recentemente, como vocês estão vendo aqui, anunciou 0,087 centavos por cota, um rendimento com base na cotação base de R$ 9,04 de 0,96%. E isso também eu vou mostrar para vocês o meu yield on cost, que é o meu dividend yield com base no valor que eu tenho investido do Gari 11, e vocês vão ver como é interessante. Continuando aqui, pessoal, é um fundo imobiliário de 2020, ele distribuiu aí em meados de 2020, veio se mantendo em 2021, 2022, 2023 em uma reta de distribuição de dividendos. 2024, a expectativa é que ele ultrapasse a média de dividendos anuais que ele vem distribuindo. A sua média aí de dividend yield é abaixo de 9, né, 0,09. Nós vemos aqui essa distribuição de dividend yield, mas pelo que eu já vi, o Gari 11 tem um foco de distribuição de dividend yield bem interessante.
Como eu falei para vocês, o GARI 11, que era antes GALG 11, passou a ser previsto agora em GARI 11. Após muitas estratégias da gestora, ele teve uma estratégia bem interessante, onde arrecadou dinheiro através das emissões para tentar reestruturar aí uma estratégia. Nós temos aí a expansão e diversificação dos inquilinos e tipologia dos imóveis, o ponto de partida e até onde chegamos. Nesse relatório a gente vai entender um pouco sobre isso, né? O patrimônio líquido saiu aí de 0,5 bilhões, ou seja, 500 milhões de reais, passou a ter 1 bilhão de reais e hoje é 1,19. Lembrando que esses dados são do relatório anterior, ainda não saiu o relatório do mês subsequente. Então, nós estamos aí analisando um dado um pouco desatualizado. A tipologia dos imóveis, log 100% ABL e IFN, aí passou a ser log RU, de 70% e 30%, e agora é 49,51%. Então, ele deixou meio a meio. Quantidade de imóveis, como vocês conseguem observar, passou a ter antes 5 ativos, agora 12, e com essa nova emissão de subscrição, com essa nova emissão de cotas, passou a ter com o investimento da emissão 25 imóveis. Inquilinos, diversificação. Tinha 3 inquilinos, passou a ter 6 e hoje possui 6. Prazo médio dos aluguéis: 9 anos, 11,5 anos e agora 15,2 anos. Então, um tipo de aluguel atípico de contrato bem interessante para a gente que é investidor e que pensa a longo prazo. Continuando, a tipicidade dos aluguéis. Como eu falei para vocês, 100% muito integral. A multa é integral, ou seja, caso o cliente desista, e queira sair do terreno, do galpão, ele vai ter que pagar 100% da multa integral. Isso antes continua sendo 100% da multa integral. Muitos fundos imobiliários fazem e aderem a esse tipo de atipicidade nos aluguéis. Alavancagem financeira, isso aqui é o que a gente bate muito na tecla. Fundos imobiliários com uma alta alavancagem tem que ter cuidado. 42% sobre o ativo, 26% sobre o ativo e agora passou a ter 23%. A gente vê que ele está com a estratégia de diminuir um pouco da alavancagem. Investidores base, 81 mil cotistas, 131 mil cotistas e hoje, como eu recentemente trouxe para vocês, né, passou de 198 mil quando a gente olhou no dado atualizado. Liquidez diária, 1,5 milhões, 2,7 milhões e agora 4,8 milhões de liquidez diária. E o dividend yield era 10,8 por ano, antes da emissão foi 11,2 e agora 11,5. E eu acredito que vai aumentar mais ainda isso aqui. Um pouco do comentário do gestor, pessoal, nesse relatório é muito importante vocês sempre estar lendo o comentário do gestor, de acordo com o que aconteceu no mês anterior. Então, o gestor ele sempre vai informar para vocês qual é a visão dele, qual é a projeção e o que ele precisa melhorar e o que está indo bem com base no fundo imobiliário ou ativo em questão que você está analisando. Então, a gente vai ler aqui uma conclusão que eu acho muito interessante trazer para vocês essa conclusão aqui da aquisição do portfólio de 21 ativos. Conforme antecipado nos últimos relatórios, o fundo concluiu no mês de abril, lembrando que esse dado é um dado antigo, né? Já mês de maio, mês de abril. Então a gente está lendo um relatório ainda que falta atualizar. Então provavelmente quando sair o próximo relatório eu trago vídeo no canal também. Do portfólio de 21 novos ativos, 21 novos imóveis, 20 ativos de renda urbana e um ativo logístico, locados ao Grupo Bateus, Grupo Pão de Açúcar e Almanara. A conclusão da aquisição significou o ingresso destes imóveis à carteira do GARI 11. No entanto, conforme apresentado anteriormente, esta foi uma aquisição feita de maneira parcelada com prazo de pagamento dilatado. A partir do mês de maio, já conseguimos verificar a contribuição do portfólio de renda urbana nos resultados do GARI 11. Aqui ele fala que já conseguiu fazer toda a estratégia de compra dos imóveis
e só a partir do mês subsequente que iria vir os aluguéis em retorno dos dividendos. Mas a gente sabe que já estamos recebendo e melhorou bastante com relação ao início do Gari 11. Um pouco dos ativos do Gari 11 e localização. É importante muito a gente ver isso aqui, ó. 25 imóveis, 2 de renda urbanas logístico. A gente tem a localização em mais de 10 estados do Brasil, né? A tipologia dos imóveis é 51% em renda urbana e 49% em logística. Muito informativo esse relatório do Gari 11. 29% dos imóveis estão no Rio Grande do Sul, 19% em São Paulo, 16% em Pernambuco, 13% na Bahia, 6% em Alagoas e 17% em outros estados. O contrato dele 100% atípico, como a gente consegue ver aqui, 100% atípico. Presença em cidades estratégicas como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Maceió. Nós vemos aqui o gráfico no desenho mostrando aqui como está localizado alguns imóveis do Gari 11. E aqui ele fala um pouco sobre os imóveis, mais de 279 mil metros quadrados de ABL distribuídos em ativos logísticos e renda urbana. Na seção do relatório, trazemos detalhes individuais dos ativos da carteira de modo a ilustrar a quantidade dos mesmos, não apenas na capacidade de geração de renda pelos aluguéis, mas também pelo potencial de geração de ganho de capital em eventual venda ou desenvolvimento imobiliário, para expansão em alguns imóveis ou para intensificação de geração de ganho de capital ou eventual venda. Aqui eles têm uma estratégia bem interessante que, mesmo tendo o galpão, mesmo tendo o centro de distribuição, mesmo tendo o imóvel, o Gari 11 também não deixa de ter uma estratégia de compra e venda. Porque ele tem essa estratégia, já aconteceu inúmeras vezes em alguns fundos imobiliários, de apenas terem a filosofia de aluguéis. Mas existem outros ativos e outras estratégias que têm também a compra e venda, que conseguem movimentar muito mais o dinheiro e retornar para o seu acionista, mudando um pouco das estratégias. Nós temos aqui a porcentagem espalhada através dos 25 ativos, quais são eles, onde eles estão, né? A cidade de São Paulo, cidade de Santo André, Campinas, Rio de Janeiro, né? A região, tipo de imóvel que é loja, galpão, a tipologia do imóvel, renda urbana ou logístico, a data do vencimento do contrato, ó, 2041, 2038, 2047, 2037, a data de reajuste, que é todo mês de julho, todo mês de maio, o tipo de indexador, todos são IPCA anual, ou seja, são indexados à inflação. Tipo de contrato, todos os contratos aqui são atípicos, ou seja, com prazo bem longo. E a porcentagem de receita, né? Nós temos aqui participações menores, mas temos aqui alguns a salientar, como esse de 27 mil por cento e esse de 16,3%, que é em Cachoeirinha e Vitória do Santo Antão, que são os galpões logísticos lá. Então, esses são os que a gente precisa ter um ponto de atenção. E aqui ele mostra um pouco de cada imóvel, né? Os indicadores de cada um, como eles são, os detalhes, os números, quais são os principais detalhes de cada um. A gente não vai se estender um pouco sobre isso, porque o foco era mostrar um pouco dos indicadores do Gari 11. Agora, pessoal, a gente vai para a minha carteira de investimentos, mostrar um pouco lá no meu gerenciador da carteira de investimentos, para vocês como está esse ativo na minha carteira, se ele está me dando retorno, se eu estou perdendo dinheiro, se não vale a pena manter em carteira. Lembro que esse conteúdo é de caráter educativo, sem pretensão alguma de influenciar você a investir
vender ou comprar nesse ativo. Eu quero que você estude, busque informações e, com base no seu perfil de investidor, faça a sua escolha, tá bom? Como todos sabem, pessoal, a minha estratégia hoje sobre investimento, voltada para a área de fundos imobiliários e ações, é essa. Eu tenho uma porcentagem em fundos imobiliários de 54,48% atualmente na minha carteira, como vocês conseguem observar aqui. Ações eu tenho 29,67%. Fiagros eu tenho 13,81 e um pouco do Tesouro Direto que eu não pude deixar de aproveitar a oportunidade do IPCA mais. No entanto, eu ainda preciso e vou aumentar um pouco da minha posição no Tesouro Direto. Vou aumentar um pouco mais nas minhas ações, porque, como eu deixei claro nesse vídeo aqui, que a minha estratégia mudou um pouco, deixar de investir mais em fundos imobiliários e passar a investir mais em ações. Nesse vídeo você vai conseguir ver um pouco da minha estratégia, quais são as técnicas que eu vou usar, o que eu vou fazer. Né? Não só isso que eu disse, mas também tem muita coisa por trás dessa estratégia. E hoje, pessoal, os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, eles são bem interessantes. Com base nesses ativos, a gente vai estudar o GARI 11. Para vocês verem aqui a minha posição hoje, o GARI 11 é o maior ativo, como eu falei no início do vídeo, em carteira que eu tenho. Mais de 18% em carteira. O MXRF 11 é o segundo, o VISC 11 é o terceiro, o RZTR 11 é o quarto e o GTWR 11 é o quinto. Então, eu tenho poucas posições nesses ativos aqui, ó. Poucas posições nesses ativos. Preciso aumentar um pouco mais para diminuir a exposição nesses daqui da minha carteira de investimentos. Então, minha estratégia hoje, quando eu for investir mais em fundos imobiliários, é aumentar um pouco mais da posição que eu tenho nesses ativos aqui em poucas cotas que eu possuo. O GARI 11, pessoal, atualmente eu possuo 200 cotas dele. A última negociação que eu fiz no GARI 11 foi em 26 de abril de 2024, então faz um tempinho que eu não compro mais cotas do GARI 11. Os dividendos atualmente que eu uso, que eu recebo mensal de todos os ativos que eu tenho em carteira, eu uso para reinvestir em algum ativo específico, em uma oportunidade da minha carteira mesmo, entendeu? Então, o reinvestimento, a cota sobre cota do GARI 11 ainda não estou fazendo, porque eu acredito que tem mais oportunidade na minha carteira de investimentos com ativos menores. Atualmente o preço médio que eu tenho nele é R$ 9,19. O preço atual dele é 9,17 e isso não quer dizer nada, estou bem tranquilo com relação a isso. Estou perdendo na cotação R$ 25,70. O meu resultado atual é de 1,40% negativo. Isso não quer dizer nada, pessoal, porque quando a gente vai para os dividendos, a gente se alegra muito mais. E aqui é para fechar o vídeo mostrando para vocês quanto, né, eu recebi. A primeira negociação que eu fiz no GARI 11, pessoal, foi em 27 de março de 2024, como vocês conseguem ver aqui. Comprei 10 cotinhas, depois eu comprei mais 68, depois 32, depois 20, né, e a gente está aí aproveitando a oportunidade. Eu comprei aqui com desconto muito bom de 8,97 8,97 reais, né? E o rendimento que eu recebi, pessoal, foi sempre esse valor, 0,087, 0,086 aqui. Resultando aí inicialmente em R$ 6,00, depois R$ 15,66, R$ 17,40, R$ 17,40 e R$ 17,40. O meu rendimento de yield cost, que é os dividendos que eu recebo com base na cotação que eu tenho de média, deu 0,95%. Então, pessoal, se eu me mantiver nessa média, 0,93, vou botar aqui, vou somar todos e vou fazer a média para ficar bem justo. 0,94 mais 0,95 mais 0,95 mais 0,95 dividido por 5. Foi 5 meses agora, dividido por 5. A minha média de Medium Cost é de 0,94 vezes 12 meses, correto? Nós temos aí uma média de dividend yield de 11,32% de dividend yield. Isso pode aumentar caso o próprio ativo distribua mais que 0,08. Em algum dia específico, o GARI 11 distribua 0,09. Então já vai começar a aumentar o meu yield on cost. Caso também eu compre, como eu falei, e diminua mais ainda o meu preço médio. Então, se eu faço compras estratégicas aqui no GARI 11 e vejo oportunidades,
eu vou diminuir mais ainda o meu preço médio. Eu recebi R$ 73,88 aí de Gary 11. Esses 5 meses, né, me retornaram aí R$ 73,88, todos os valores aí reinvestidos em ativos da minha própria carteira de investimentos. Fico muito feliz, é um motivo de orgulho. Estou muito orgulhoso do resultado que eu estou tendo com relação aos meus ativos e os meus investimentos. Conseguimos observar que tem como você ter uma estratégia por trás de todos os seus investimentos. Basta você ter paciência, ter muito foco e começar a traçar metas, né? Quando eu comecei a investir no Gary 11, eu comecei lá no mês 3, em março de 2024. E ainda foi cedo, porque nós ainda estamos em 2024. Eu estou ansioso para ver o fechamento anual da minha carteira de investimentos no Gary 11. Quero fechar 12 meses com ele e quero ver quanto eu vou ter de Windows Coast e quanto eu vou receber de dividendos. Não se preocupe, eu vou trazer esses vídeos para vocês sempre que puder, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai responder aos comentários que vocês deixam nos vídeos. Comente sempre no vídeo, porque você vai ser respondido em algum vídeo que eu trouxer no canal. Então, deixe os seus comentários, deixa seu feedback, deixe seu ponto de vista para a gente trocar uma ideia aqui nos comentários. O primeiro comentário que eu vou responder é do Fernando Rodrigues Fersotti. Ele comentou aqui no vídeo da Americanas, que eu falei sobre o acionista que comprou mais de 113 milhões de ações. Como alguém com patrimônio de mais ou menos 1 milhão investe mais ou menos 77 milhões, como diz o vídeo? Fernando, eu vou explicar brevemente para você o que acontece. Não afirmei que ele investiu 77 milhões. Eu afirmei que ele tinha um patrimônio de investimento bem alto. E quando esse patrimônio começou, através da cotação da empresa que ele investiu, cair, o valor original que ele investiu era alto, mas agora se diluiu e transformou nesse valor irrisório. Digamos que quando ele começou a investir em Americanas, ele tinha aí 200 milhões de reais investidos. E aí começou a cair a cotação. Quando a cotação cai, o valor investido também cai. Ou seja, aquele valor só retorna se a cotação voltar a subir. Então, se ele tinha um exemplo de 5 milhões de reais investido na Americanas e a Americanas caiu 50%, ele passou a ter 2 milhões e meio. Se ele tinha 5 milhões de reais investido na Americanas e a Americanas caiu 90%, ele passou a ter 1 milhão de reais. Você entendeu mais ou menos como é a estratégia que eu estou dizendo aí, que aconteceu e que pode acontecer com qualquer um de nós? Não precisa ter muito dinheiro. Basta você escolher o ativo errado, investir de forma errada, em um momento errado, sem estudar, sem conhecer o ativo, tá bom? Jair Júnior, 8616, 8316 comentou. E como fazer a custódia da Toro para outra corretora? Jair, muito obrigado pelo comentário. Você assistiu o vídeo na mudança de corretora que eu fiz, né? Eu tenho um vídeo fazendo o passo a passo dessa transição. Acho que você não chegou a assistir. Eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Essa mudança de corretora que eu fiz, saindo da Nuinvest para a Toro. Essa mudança foi muito boa. Eu tive muito auxílio. A Toro Investimentos teve um suporte muito grande comigo e eu agradeço muito a eles. Então, caso você tenha dúvida, você pode estar conferindo esse vídeo que eu deixei nos cards ou aqui na descrição. Fernando Dadger comentou: seja mais objetivo. Na hora, meu amigo, eu acredito que o vídeo foi muito objetivo. Eu falei exatamente e alertando sobre as dificuldades e os problemas que pode acontecer você investir em ações que tendem a ter um resultado negativo. Agora, se você tiver o objetivo de fazer swing trade ou day trade em ações, aí a responsabilidade é com você. Valorizou 113%. É como eu disse, Fernando, após a Americanas cair de 21, 27 reais, cair para centavos, qualquer crescimento de 5 centavos, 6 centavos, ela vai valorizar. Tipo, ela estava 60 centavos, aí ela amanheceu 65 centavos, ela valorizou, mas ela valorizou 5 centavos. Para quem é investidor de R$ 21, R$ 12, R$ 5, R$ 7, não valorizou nada. Agora, para quem comprou a 60 centavos, cresceu 65, já valorizou muito. Só que é aquela situação, né? É valorização de centavos. É uma empresa que não paga dividendos, que não tem resultados e que está em um pedido de recuperação judicial. Então, não cabe a mim julgar, cabe a mim passar informação para todos vocês.
Ronaldo comentou: sucesso nos seus investimentos. É um ótimo papel e já recebi proventos interessantes dessa empresa. E atualmente estou com 480 da BRAP 4 e rumo à independência e liberdade financeira. Ele comentou o vídeo que eu trouxe uma nova empresa na minha carteira, que foi a Bradespar. Muito obrigado, Ronaldo, pelo apoio. Fico muito feliz por você estar buscando a sua independência financeira e investindo em empresas boas. Parabéns. Muito obrigado aí pela força. Cris Santos comentou: ter gratidão, mesmo nas pequenas coisas, é o caminho certo para o sucesso. No vídeo que eu comentei sobre os 600 inscritos no canal. Muito obrigado, Cris. Fico muito feliz aí pelo seu apoio, pela sua parceria. Forte abraço para você. Pessoal, e o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, era um pouco mais sobre o Gari 11, a quantidade de ativos, a quantidade de cotas que eu tinha em carteira, quanto eu já recebi dele e qual é a minha estratégia com base no Gari 11. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era um conteúdo mais informativo, passando para vocês conhecimento. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.